A sociedade mudou, o trabalho mudou e hoje em dia você não tem mais como antigamente. O trabalhador, ele passava 20 anos e tinha um orgulho de falar, eu passei 20 anos numa empresa, passei 30 anos numa empresa. O trabalhador, ele antigamente, era uma geração diferente, que a geração de 60, geração de 50, era uma geração que ela se orgulhava de entrar numa empresa com 18 anos e sair aposentada de uma empresa. Sim. Entretanto, o mundo mudou. E nós temos hoje uma sociedade completamente diferente, em que os trabalhadores, eles priorizam qualidade de vida, eles priorizam também o seu tempo com a família, eles priorizam a questão de segurança, saúde emocional. Então, não é uma geração que está disposta a passar tudo de forma totalmente passiva. Se a empresa não está sendo ali à altura do que ele acredita estar, ele vai sair da empresa. Só que aí vem a grande questão, que é onde entra aí o Poder Judiciário, que é a ação de rescisão indireta. Então, você, motorista, se você está em uma empresa, você está descontente com essa empresa e você quer se retirar dela, geralmente você teria duas opções: pedir conta ou a empresa lhe demitir. A empresa, ela não vai lhe demitir muitas vezes, por quê? Porque entende como se fosse uma oneração para ela, tem que pagar as verbas trabalhistas e tudo mais. Você pedir conta, você vai estar levando um prejuízo muito grande. Agora, o que tem que se ter em mente é qual é o motivo você quer sair da empresa. Então vai ser feita uma análise se essa empresa está descumprindo a lei em algum ponto. No caso, a rescisão indireta, você está falando. Isso. No caso, o caminho mais... o melhor caminho. Não é questão do correto. É o melhor caminho para esse motorista procurar orientação jurídica, procurar um advogado, para ir até, né? Isso. Então, o melhor caminho é o quê? Procurar um advogado da sua confiança. Sim. E isso, eu digo aqui... juntar as provas que ele tem. Isso, juntar as provas que ele tem. Inclusive, anote aí. CTE, romaneio de pesagem, ticket de pesagem, são documentos que você tem que ter guardado com você. Hoje você tem a tecnologia, um poder muito grande, que é isso daqui na sua mão, um celular. Pode escanear, né, doutor? Você pode escanear no celular. Você paga um aplicativo baratinho e você vai ter memória para você escanear anos de documentos em PDF. Muito importante, né, doutor? Isso é literalmente ouro na sua mão. Tá vendo aí, galera? Inclusive, eu vou além para você, motorista. Porque hoje nós temos, não é apenas para essa finalidade, mas isso pode ser usado para muitas outras questões. Nós estamos tendo muito bloqueio indevido de motoristas por gerenciadora de risco. Sim. E muitos desses bloqueios acontecem, sabe por quê? Homônimos. O que é homônimo? Meu nome é Luan Souza Alencar. Vamos supor que eu fosse motorista. Sim. Aí acontece que tem um Luan Souza Alencar lá no Rio Grande do Sul. Um outro Luan Souza Alencar. Isso acontece. Sim. Acontece de ter a pessoa com o nome e sobrenome idêntico. O que vai mudar é CPF, nome de pai e mãe. Sim. Só que o sistema das seguradoras, eles não vão querer saber se o CPF é diferente e se o nome da mãe é diferente. Ele vai ver o nome. Aí o que acontece? O outro que tem um nome igual lá no Rio Grande do Sul comete um crime e tem lá o nome dele exposto na justiça em relação a algum problema. Eu vou carregar aqui e do nada tô bloqueado. Tô bloqueado por quê? Ninguém explica, ninguém fala. Não, só sei que você tá bloqueado. Não tem motivo. E aí o motorista fica sem poder exercer sua profissão. O motorista fica sendo tolhido de ter a sua renda, fica sendo achincalhado, passando vergonha. Tudo
Por quê? Por causa de um homônimo que cometeu um crime, uma pessoa que tem o mesmo nome que ele em outro lugar. Já pensou? Acontecendo isso, doutor, Que pode. tem né? um amigo conhecido que aconteceu isso com ele. Ele inclusive, até falou para mim à tarde que ela vai me perguntar sobre isso, já que o senhor falou desse assunto. Isso. Acontecendo isso que o senhor falou, o motorista fica impedido de trabalhar. Tipo assim, o que ele pode fazer para reverter essa situação? Vamos lá. Então, o motorista... E aí o que acontece? Eu, particularmente, já tive casos em que o motorista ele foi chamado para audiência. Eu não cometi esse crime. Ele teve que ir para audiência, chegar lá, levar o documento dele e falar: olha, que meu CPF é outro, minha mãe é outro, meu pai é outro, eu não sou essa pessoa não. Vocês têm que procurar o criminoso, porque não sou eu. Aí o que acontece? Você vai ter o quê? Você tem esse aborrecimento de você ter que... O motorista teve que gastar com advogado, o motorista teve que perder o tempo dele, parar, para ir para a audiência. Muitas vezes ele está correndo ali para conseguir uma comissão. Hoje em dia, cada centavo vale para o motorista diante da situação econômica que o nosso país vive. Por conta de um erro. Por conta de um erro da justiça. Então, o que acontece? Aí o que acontece? É onde entra... Vamos lá, você está sendo acusado do nada, olha, você cometeu um homicídio lá no Rio Grande do Sul. Só que aí você pega e fala o seguinte... Nesse dia eu estava no porto do Itaqui, em São Luís. Ah, você estava lá, estava. Inclusive, eu tenho um aplicativo aqui, está o romaneiro de pesagem aqui com dia e horário. Tem como provar. Você tem como provar. Muito bom. Então, o que acontece? Esses documentos, eles não são apenas... Eles têm vários níveis de aplicação. Sim, não é apenas na área trabalhista. Ele pode facilitar muito a sua vida para muitas questões. Então... Você pode ser acusado indevidamente. Isso do sistema judicial acontece, erros. Aqui é Brasil, irmão. Erro primário, né? Acontece, né? Erros mesmo. Por falta desse reconhecimento da gente, da nossa profissão, na sua opinião, seu ponto de vista, a gente, no geral, os caminhoneiros, a maioria somos lesados, enganados. Assim, São lesados, enganados. O motorista, eu fiz... um levantamento, um estudo. E o que acontece? No Brasil nós tivemos uma escolha por Juscelino Kubitschek, que ele escolheu a malha, quando ele tinha que escolher malha ferroviária ou malha rodoviária. E ele fez a escolha pela malha rodoviária. Por quê? Primeiro, que era mais rápido. E segundo, porque tinha um lobby muito forte das indústrias americanas, fábricas de veículos, enfim, para ali alimentarem. Então, juntou esses dois fatores e foi feita a escolha da malha rodoviária. Então, o nosso país, ele é movimentado. Não tem nada aqui, nada nessa sala que não passou por um motorista. Nada, não tem nada. Aqui, esse microfone, esse copo, esse celular, esse rádio, aquele papel, o meu terno, minha gravata, minha camisa, essa televisão. Tudo aqui passou pela mão de um motorista. Por isso que eu falo que o motorista é a profissão mais importante desse país. É a única profissão. O que é que tem aplicação em tudo? O quê? Advogado é importante? Advogado é muito importante. Mas o advogado não está em tudo isso daqui. O motorista está. Doutor, aproveitando sobre essa colocação sua, porque, assim, todas as profissões são importantes, certo? Tipo, assim, por que a nossa profissão não é valorizada como deveríamos? O que falta? Onde é o erro? O que falta para romper, para a gente ser valorizado mais com decência, ao topo do que a gente passa na estrada, no nosso dia a dia? Isso. Na sua visão. Muito, muito boa sua pergunta. Essa questão da valorização, infelizmente, nós temos uma cultura muito imediatista. Uma cultura muito imediatista. Isso é em tudo, não é apenas o motorista. O brasileiro, ele é imediatista. E muitas vezes também não pensa a longo prazo. E nem tem a paciência de esperar frutos a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma visão minha. Que, infelizmente, essa questão imediatista, ela faz com que o motorista venha se expor a situações que, se ele tivesse um pouco mais de calma, ele conseguiria essa valorização. Sim, sim. Né? Então, acontece muito. Vamos aqui lutar em prol de determinada demanda, de determinado tema, de determinado assunto. Começa aqui todo mundo unido, todo mundo em prol daquela situação. Daqui a pouco,
Um já entende que não vai, que não vai esperar, que não vai aguardar. Então, junta a falta de paciência com a falta de união e faz o quê? Faz com que o motorista ele seja desvalorizado. Infelizmente, o motorista ele é desrespeitado. Isso é o que eu vejo na prática. Sim, sim. É o que eu vejo na prática. Porque muitas vezes a pessoa ela pode pensar o seguinte, não, porque sou advogado, mas eu gostaria de deixar claro aqui, desde pequeno eu andei dentro de um caminhão. É isso aí que eu ia lhe perguntar. Onde foi que o senhor escolheu essa área? De trabalhar com motorista de caminhão? Tá. Na verdade, eu falo que eu fui escolhido. Fui escolhido pela área. Então, o que acontece? Desde pequeno eu andava, eu tinha um tio e ele me levava para São Paulo no caminhão dele. Era um rodotrem, 25 metros. Tá explicado agora, né? E desde pequeno, então eu gostava muito. Eu era pequeno, tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade, e aí a gente parava para dormir, dormia na redinha dentro do caminhão. Isso tem tudo. A essência, né? Então, isso era uma coisa que eu gostava muito. E esse meu tio, infelizmente, eu não gosto nem muito de comentar, porque para não parecer um emocionalismo e fazer um sensacionalismo com a situação muito trágica. Porque ele não era simplesmente um tio assim afastado, era uma pessoa realmente com que eu tinha um convívio muito forte. E ele foi vítima, veio a óbito em um acidente. Foi carbonizado, ele era uma pessoa mais alta do que eu e ficou pequenininho, carbonizado muito pequeno, foi enterrado com caixão fechado, deixou um filho, na época ainda pré-adolescente, meu primo, deixou uma esposa, e isso trouxe com certeza graves sequelas no desenvolvimento familiar. Então, e daí o que acontece? Particularmente eu defendo até hoje uma tese que se chama de adicional de periculosidade para motoristas que dirigem caminhões que têm 2 tanques. Sim. Não é porque estou forçando a barra e não é porque querendo usar de subterfúgio para me locupletar indevidamente e forçar a legislação e querer um direito, não. É porque, devido justamente o local que os tanques se encontram, praticamente embaixo da cabine, em um acidente, eu tenho um exemplo prático dentro da minha família, que ele morreu carbonizado. Sim. Carbonizado. E os bombeiros tiveram grande dificuldade de apagar o fogo devido à quantidade de combustível. A mais, né? Então essa minha... e não apenas isso, mas minha família de motoristas, aqui está presente, por exemplo, um primo meu, e ele, motorista, minha família tem um tio motorista, que trabalha, luta para pagar o seu caminhão ali, parcela. Eu sei como que é a luta. Eu sei a luta é grande. Que isso mexe com a família inteira. Com certeza. Isso mexe com a família inteira. Então... Mas voltando à questão que ele fez a pergunta para o senhor, né? Por que o motorista... Na verdade, a cultura do brasileiro... O brasileiro é muito passivo, né? Muito. Ele é um povo muito passivo, ele aceita as coisas e tal, né? Não, tá bom, eu vou por esse valor aí. Não, eu vou porque eu quero ir para casa, não tem aquela história? Não, eu já estou aqui há muito tempo esperando. Tudo isso, doutor, eu imagino que seja falta também de educação financeira, porque isso a gente precisa muito da nossa categoria, né? Hoje que as escolas estão botando a educação financeira para as crianças, né? Muitos motoristas não sabem fazer um cálculo de frete ainda, e a gente, coisa que a gente tem que falar aqui, falar sobre isso aí, inclusive, mostrar para o pessoal como aprender isso, né? Na própria internet, ensina muito, tem muita gente boa ensinando isso na internet, a se educar mais financeiramente, porque, como o senhor falou, se o motorista tivesse uma reserva financeira, ele poderia parar um mês em casa. Sim. O caminhão não saía nem da porta de casa. Olha a força que isso não tem. E aí, já pensou em ter um podcast só seu? Contar a sua história, falar da sua empresa, mostrar o seu trabalho?
Tudo isso com uma estrutura profissional aqui no Posto Vale, o maior posto do Brasil. Você patrocina um episódio, senta aqui com a gente e grava o seu podcast exclusivo. É visibilidade de verdade para gente de verdade. Empresário, lojista, vendedor. Quer mostrar o que você faz? Vem pro Rota 135 Podcast.